Continuando o nosso estudo no Evangelho de João, a gente prossegue no capítulo 18 e hoje a gente vai iniciar o nosso estudo no versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então aqui dizem que esse outro, que era conhecido do sumo sacerdote, esse outro discípulo, era o próprio João, que escreve aqui o Evangelho de João. Tá? Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, João, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro. Então, quando Pedro e João estavam entrando para poder ver Jesus, essa encarregada da porta olhou para Simão Pedro e falou: "Você também é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não, não sou." Então aqui Simão Pedro nega pela primeira vez Jesus Cristo, como Jesus havia falado. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo." Jesus está sendo muito aberto aqui. Ele está falando assim: olha, vocês estão me interrogando aqui, mas por quê? Eu não estou escondendo nada. Né? Tudo que eu preguei, tudo que eu levei, toda a verdade que eu trouxe, eu levei para todos os cantos. Ele falou: eu preguei nas sinagogas, no templo, para todos os judeus. Não sei por que vocês estão aqui querendo tirar alguma coisa de mim, sendo que vocês sabem de toda a verdade. Porque o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Maravilhoso, Jesus. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você fala com o sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo?" Aí Jesus está perguntando: mas espera aí, se você está me batendo, você deveria estar me batendo se eu estivesse dando testemunho ruim, se eu estivesse falando algo ruim. Mas eu falei algo bom. Por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não, não sou." Pela segunda vez, Pedro nega Jesus. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Na terceira vez que Pedro nega Jesus Cristo, o galo canta e Pedro se depara que realmente aquilo que Jesus havia falado iria acontecer e aconteceu. Que era Pedro negar Jesus 3 vezes. Né? Depois daquela declaração de amor maravilhosa de Pedro para com Jesus, Jesus fala: não, você está dizendo que me ama, mas só hoje você vai me negar 3 vezes. Essa mensagem ela é muito importante, esse exemplo de Pedro ele é muito importante porque a gente adora criticar Pedro. Dizer: como assim Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes? Que absurdo, eu jamais faria isso. Só que para e pensa uma coisa. É muito provável que você negue Jesus Cristo muito mais do que Pedro, muito mais do que 3 vezes durante o teu dia. Sabe como que você nega Jesus Cristo? Quando você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo, falar da verdade às pessoas à tua volta, quando você vê que algo está fora da palavra de Deus e você não fala, por medinho da reação das pessoas. Né? Sabe quando você nega Jesus Cristo? Quando perguntam para você se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, e aí você de repente fica preocupado com o que vão achar, e aí você não confessa o nome do nosso Senhor àquelas pessoas. Entende? Para e pensa quantas vezes durante o dia o nosso Jesus nos dá a oportunidade de confessar o nome dele, de exaltar o nome dele, e a gente não faz, assim como Pedro. Por um orgulho, por uma vaidade,
por um receio de ser excluído do grupo. E quantas vezes a gente olha esse mundo que é do maligno, completamente errado, completamente corrompido, o mundo que vive exatamente o oposto da palavra de Deus, e a gente vê o errado e não fala. Ah, porque se eu falar, vão dizer que eu sou... eu estou aqui sendo exagerando, eu estou sendo muito... eu estou sendo... Ah, porque se eu falar, vão dizer que eu estou sendo fanático, que eu só penso nisso. E sim, que bom que falem da gente, que a gente é fanático, que a gente só pensa em Jesus Cristo, que a gente só pensa em viver pela palavra de Deus. Isso é honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente disso é fazer como Pedro, negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente tenha essa consciência, essa sabedoria, porque o nosso Senhor Jesus, ele coloca milhares de oportunidades durante o nosso dia para poder ver se a gente vai confessar o nome dele, se a gente vai exaltar o nome do nosso Senhor, se a gente vai levar a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam de ouvir. Não importa o que elas vão achar. O que importa é o que o nosso Senhor vai achar, o que o nosso Senhor espera de cada um de nós. Que vocês fiquem com Deus. E até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o único a quem a gente deve alguma coisa, o único que a gente deveria viver e ficar preocupado com o que acha, é Ele, somente Ele. Se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir que amanhã nós nos encontremos novamente. Fiquem com Ele.